Gostaria de convidar, deixar aberta a sua palavra, aí em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, nós vamos falar um pouco sobre esse texto, fazer aqui uma breve reflexão. Mateus 5, verso 13 e 14. Todos acharam? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Amém, irmãos? Vamos ter uma palavra de oração? Pai, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra fale aos nossos corações e nos edifique de uma maneira poderosa, a ponto de sairmos daqui, ó Deus, melhorados, tocados, se não transformados, ó Deus, em áreas que o Senhor deseja fazer, uma transformação efetiva na nossa vida. Faça isso, ó Deus, por amor da Tua igreja, por misericórdia de nós clamamos assim no nome santo de Jesus. Amém. Qual o significado dessas duas figuras, sal e luz? O significado vem das bem-aventuranças e você precisa dar uma olhada no contexto anterior para perceber o que Jesus estava falando sobre essa questão de sermos sal e sermos luz dessa terra. Amém? É preciso entender o que Jesus queria abordar aqui. Então, o sermão do monte, as bem-aventuranças, vai começar que bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os que sofrem perseguição. Ele está dizendo que esse conjunto de valores ou de circunstâncias em relação aos filhos de Deus faz com que ele caracterize esses homens em sal e luz nesse mundo. E é muito importante nós entendermos isso. Ela não vem por um acaso, porque fomos batizados hoje e saímos daqui e Deus derrama da glória dele e já nos transforma. Não, nós precisamos nos alinhar àquilo que Jesus entende ser um servo que de fato faz brilhar a glória de Deus nesse mundo. Amém, irmãos? Jesus apontava também para os profetas, servos que decidiram cumprir em si mesmos o propósito e a vontade de Deus, a fim de revelar aquilo que Deus gostaria de falar para aquele povo. Então, uma das características de ser luz é isso, é trazer revelação, é trazer aquilo que Deus deseja usar na nossa vida para comunicar essa glória, essa salvação maravilhosa que há em Cristo Jesus para as outras pessoas. Isso é fazer brilhar essa glória, é ser luz efetivamente para aqueles que estão no mundo de trevas. Carlos Queiroz, ele costuma dizer, a partir desse texto, que nós gostamos de receber pastores de outras igrejas, e ele vai em muitas, né? E normalmente ele chega em algumas igrejas, o pessoal fala, vamos receber o pastor, né, como um profeta para receber galardão de profeta. Ele fala, meu irmão, não pede isso que você não sabe o que você está pedindo. Né? O que normalmente acontecia com os profetas no Velho Testamento? Prisões, chibatadas, perseguições, né? Ou seja, eram lutas. E é fato que a obrigação daqueles profetas era trazer a revelação de Deus. E é fato que a igreja ela tem perdido isso, porque de uma certa maneira ela não gosta de lutas. Ela não gosta muito dessa ideia de ser perseguida, ela não gosta muito dessa ideia de trazer sobre si um peso, uma responsabilidade. Até há uma reação da nossa igreja nos nossos dias, que quando você fala, meu irmão, te é necessário ser peneirado, passar por um momento de dificuldade, a turma faz assim, está amarrado em nome de Jesus. Porque nós estamos acostumados em receber bênçãos e lidar com as benesses do reino, e não com as implicações do reino. Benesses da salvação e não com as implicações da salvação. É assim está caracterizado em todos os cantos da nossa sociedade, e você pode visualizar isso, experienciar isso dentro da sua própria casa. Os filhos da modernidade hoje, eles lidam com os pais a fim do quê? De hospedar responsabilidade ou deveres ou naquilo que eles querem obter de nós.
Os filhos da pós-modernidade, qual é a característica deles? Eles estão lá com o biquinho aberto esperando, ou eles são proativos no sentido de fazer alguma coisa em relação à construção dessa família? Responde para mim. Biquinho aberto esperando. É mais ou menos isso mesmo. Parece passarinhos, né? E faz um barulhão, gralham para chuchu. Esse tipo de comportamento, se ele está na nossa sociedade, pode ter certeza que ele está presente dentro da igreja. Nós não podemos ser assim, em hipótese nenhuma. Temos sim que receber o Evangelho e essa incumbência de sermos luz, com a consciência de trazermos uma revelação singular que envolve implicações para a nossa vida. E é bênção, amado, assumirmos responsabilidade segundo a vontade do Espírito Santo. Amados irmãos, a boa notícia, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não nos dá respostas para tudo o que nós precisamos. O Evangelho é uma boa nova que te insere num caminho, que te dá o ponto de partida, a partir de princípios e valores que o Senhor nos ensina na vida do nosso Mestre. O resto é contigo, o resto é conosco na nossa comunhão. Nós precisamos buscar conhecimento, aprender esse conhecimento. Amém, irmãos? Questões que oferecem esse ponto de partida, então, o Timothy Keller vai dizer assim, através de valores e princípios vivenciados e ensinados por Jesus Cristo de Nazaré. É ali que nós temos que prestar atenção na nossa vida. Há implicações de sermos sal e luz, para trazermos essa revelação. O apóstolo Paulo vai dizer assim, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Palavras do grande apóstolo. A exemplo de João Batista e Jesus, o apóstolo, após ter sido chamado por Jesus na estrada de Damasco, lá em Filipenses vai mostrar que ele faz com que um esvaziamento de si mesmo. Não é isso? Filipenses 3, verso 3 a 11. Ele cai lá na estrada de Damasco, fica cego, o Senhor fala para ele entrar na cidade, encontrar-se com Ananias. Ananias é chamado para ir lá, ou seja, ele não sabia que era Ananias, mas Ananias sabia quem era Saulo de Tarso. É orado por ele então, as escamas caem dos olhos e ali começa uma luta na vida de Paulo. Porque Jesus fala para Ananias que esse aí é um vaso escolhido por mim, eu vou mostrar para ele o quanto custa sofrer por amor do meu nome. E essa é a característica primais ou o fundamento do chamado de Jesus para com o grande apóstolo Paulo. Esse homem, amados, ele chega num determinado momento da vida dele, falando entre 4 a 5 idiomas, filho de uma judia e criado em meio aos fariseus, educado por Gamaliel, um homem de uma cultura extraordinária, reconhecido pelo seu zelo dentro da instituição religiosa prevalecente da época, em meio aos judeus, o judaísmo, na vertente dos fariseus. É também filho de um romano, assim ele tinha livre acesso em meio aos romanos. Era um homem que se virava sozinho, um homem que sabia comandar. Aliás, ele desenvolveu a obra fazendo tendas, não dependendo de coisa alguma da igreja, porque assim desejou fazer. Mas ele olha para esse know-how dele, para essa capacidade dele, ele fala assim, olha, isso aqui para mim não tem valor algum. Aliás, eu considero isso como esterco, comparado à revelação de Jesus Cristo, a revelação do nosso Senhor. Amém, irmão? Ele começa uma nova vida a partir dessa perspectiva. Evidentemente, o que ele considera como esterco, como algo a ser deixado de lado, não é algo que ele não acesse, faz parte dele. Mas é algo que ele entende que não faz diferença dentro desse contexto evangélico. O Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho são as narrativas da vida de Jesus. Mateus vai escrever para os judeus dizendo assim, o Messias chegou. Ele é o Rei dos Reis. Aleluia, irmão. Marcos vai olhar essa situação, ele vai escrever para os romanos, falar, esse Jesus é o servo. Se há um jeito de você impactar, influenciar uma sociedade, mudar uma história, é você servindo, não é dominando pela força. Lucas vai escrever aos gregos na pessoa de Teófilo, mostrando que esse Jesus é o homem perfeito, 100% homem, 100% Deus, é um homem extraordinariamente perfeito. Não há nenhuma sombra de mácula nesse homem, não há pecado nele. Aleluia, irmão.
tudo que a filosofia buscava estava expressa em Cristo Jesus, através das suas esculturas, do seu labor lógico, a partir do raciocínio lógico. Jesus expressa então para eles o que é ser um homem perfeito enviado nesse mundo. Louvado seja Deus por isso. João destaca um pouco desses evangelhos que nós chamamos de evangelhos sinóticos. O que são sinóticos? Que narram os mesmos fatos, as mesmas passagens, em abordagens diferentes, como eu já narrei para vocês. Um no aspecto do judaísmo, outro no aspecto do mundo romano e outro no aspecto do mundo grego. Nós poderemos ler Lucas hoje dizendo que a palavra de Lucas se aplica muito bem ao mundo de fala inglesa, porque todo mundo fala inglês nesse mundo, então a fala inglesa é como se fosse o grego naquela ocasião. É uma cultura que hoje está aí, impregnada para todo lado. E nós vamos ver João falando assim, não, vem cá. Esse Jesus é o Jesus que se esvaziou da sua glória, se fez carne, se tornou, a palavra se fez carne, se tornou gente. Amém? Como é que nós fazemos para reconhecer Ele, para andar com Ele? É através do amor. Ele é a expressão do amor, né? O ápice do amor de Deus em relação a nós, à humanidade. Aleluia, irmão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Esse é o desejo de Deus em Cristo Jesus. A partir daí, nós precisamos pensar o que não é o Evangelho. O que não é? O que o Evangelho não é? Então, o Evangelho, ele não é nem esse legalismo religioso e nem esse relativismo, né, qualificado como irreligião. Timothy Keller vai dizer assim, traduzir nessas palavras, esse gráfico que nós colocamos aí no telão para vocês. O Evangelho não é religião nem irreligião, mas algo completamente diferente, uma terceira via de relacionamento com Deus por meio da graça. Por isso ministramos de maneira singularmente equilibrada, que evita os dois extremos e comunica fielmente a nitidez do Evangelho. E aí a gente vai aprender um pouco sobre essas questões aqui. Primeiro, o legalismo, religião. Ele resume o Evangelho naquilo que fazemos, se apoia na máxima que para ser salvos ou para darmos bons frutos, precisamos ter uma vida santa e moralmente boa. Ok? Isso são os extremos que nós acabamos de mostrar para vocês. O que é isso? Os judaizantes possuíam uma inclinação e uma preocupação terrível com o comportamento. E eles pegam a Torá, que são os 5 primeiros livros da lei, e dessa Torá, um tal do rabino de nome, deixa eu ver aqui, Akiva, em 40 depois de Cristo e 135 depois de Cristo, sintetiza isso de centenas de anos passados e traz uma lei chamada Misrá. E essa lei, ela fala sobre a lei do Velho Testamento e traduz isso, interpretando isso, e cria centenas de regras para que essas regras norteiem o relacionamento da igreja judaica. A igreja que Jesus veio para fazer uma transição da lei para a graça. Amém, irmãos? Bom, mas não contente, os rabinos daquela ocasião criaram também uma tal de Quemerá, que é uma discussão em cima dessas interpretações que eram feitas em cima das leis. E criaram também aí uma centena de variações de outros costumes, usos e costumes, tá certo? Que era linkado na interpretação dos 10 mandamentos. E, gente, passa de 300, 500 mandamentos o negócio. Porque isso denota que todo legalismo religioso, ele não se contenta em trazer princípios e as pessoas andarem sobre esses princípios e valores. Ele começa a nortear os detalhes da vida das pessoas. E aí, isso evidentemente não é capaz de fazer com que a sua família, por exemplo, seja desenvolvida de modo saudável. Uma igreja não consegue se desenvolver de modo saudável, porque confunde-se hábito, cultura, com transformação efetiva da parte do Espírito Santo. O homem começa a determinar aquilo que Deus aprova. Então a saia tem que ir para mais para baixo, o cabelo, o costume em relação à lida com o ambiente de culto. O ambiente de culto se torna mais preponderante, mais fundamental do que a própria pessoa, que é
a expressão da igreja, e é a igreja, aleluia, irmão. O ambiente de culto e a igreja passa a ter mais relevância do que as pessoas. Os afazeres, então, agora são para aqueles que a igreja entende estarem prontos para assumirem algumas responsabilidades. Dentro desse movimento, até entregar um folheto, né, nós vamos estar filtrando para ver se de repente isso não traz escândalo para a fé. Isso é a vertente do legalismo. E é muito preocupante. Há muitas igrejas que optam por isso. Do não pode. Eu não entendo o evangelho assim. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo veio para proclamar liberdade aos cativos. Nós não podemos lançar outra cadeia em cima das pessoas. Quem liberta o homem é o Espírito Santo de Deus, não usos e costumes e nem comportamento. Porque se isso for fato, eu preciso, na minha cabeça, rasgar a Bíblia, jogar fora e começar a viver dentro de um exército, que é melhor. Que aí já está caracterizado quem manda e fim de papo. Quem é que manda nessa igreja? Fala mais alto. Aleluia, irmão. Longe de mim. Tem pessoas que falam assim, ô chefe, eu falo, pelo amor de Deus, você não sabe o que você está falando. Eu sou o servo do servo e um servo desesperado dentro desse processo. Pedindo a manifestação do verdadeiro Senhor, o verdadeiro pastor, que é o único da igreja. Evidentemente, a gente desenvolve o dom de liderança dentro da igreja, o dom pastoral, em benefício do povo, mas não para dominá-lo. Não para determinar o que você tem que ser e como você deve agir. Quem tem que fazer isso, amado, é o Espírito Santo, e Ele faz na sua vida. Ele transforma a sua vida. Amém? Não é a minha voz que transforma a tua vida, e o meu testemunho também não vai transformar a sua vida. Evidentemente, eu vou servir de referência para você, de um homem imperfeito que persevera no sentido de buscar essa perfeição que está muito, mas muito longe de mim. Muito distante. Muito, eu não sou nada perfeito. Sou imperfeito do alto da cabeça, de dentro para fora, eu não consigo entender o que é perfeição. Porque eu já fui concebido em corrupção. E você também. Então é impossível que um homem assim determine para o outro qual é o padrão de comportamento aceitável para Deus. É uma vertente muito problemática, que não tem fim. Quem normalmente faz isso, passa a controlar o seu semelhante a partir da sua própria opinião e a partir dos seus próprios preceitos. Nem quando os meus princípios são solidificados, são construídos em cima da verdade, da palavra de Deus, de um bom testemunho, com a convivência com a minha esposa, com os meus filhos, com a igreja, nem aí eu tenho direito de falar para o outro agir como eu ajo. Porque cada um, segundo a orientação da palavra de Deus, também em Filipenses, tem que andar de acordo com aquilo que já entendeu, com aquilo que já aprendeu. E aquilo que ele aprendeu, ele tem que pôr em prática. Você não vai conseguir que o seu filho haja do jeito que você age. Você não vai conseguir com que o seu cônjuge pense como você pensa. Mas você vai conseguir, em nome de Jesus, fazê-los crescer nesse entendimento através de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Através da sua obediência à vontade do Espírito Santo, expressa aqui no nosso coração. Isso Deus o faz. Timothy Keller vai falar do relativismo e religião. É o efeito do pêndulo, né? Uma reação ao legalismo. Ele apoia-se à máxima de que já fomos salvos e nada temos que acrescentar a essa graça. Por isso, não precisamos ter uma vida santa e moralmente boa. Há aí, amados, algo preocupante que pende pelo hedonismo filosófico, ou seja, o que interessa é a minha satisfação pessoal dentro desse processo. Então, se eu estou contentado de alma, se isso me faz bem, o que tem? Qual é o problema? Então, eu ponho em prática. Então, se eu gosto de beber cerveja, se eu gosto de beber vinho, eu encho a cara. Porque isso não é pecado beber, segundo a palavra de Deus, então eu vou lá e tolo o pé.
Ou então eu gosto daquela moça, mas eu não estou muito comprometido com ela, talvez não sinto legal com ela, vou lá e começo a namorar, e daqui a pouco toco dessa, pulo para outra, e vice-versa, e vai, daqui a pouco eu tenho 5, 6, e não tomei decisão ainda. Aí a liberdade irresponsável começa a ganhar um vulto dentro da igreja, da família, que faz com que ela se desestabilize, porque ela é norteada pela vontade humana. Então isso também não é expressão do Evangelho, amado. O Evangelho, querido, que essa terceira via tem a ver com a pessoa e envolve arrependimento. Amém? Quem eu era, como eu andava, o que foi que aconteceu, como é que aconteceu o meu encontro com Cristo, amém? Caí no meio da caminhada, tudo bem, me levantei, olhei, me arrependi, estou mudado, vou partir para outra, vou continuar minha caminhada, não vou ficar mais do jeito que eu era, não volto mais, é como o cão que vomita e volta ao vômito, diz as Escrituras. É como a porca que você lava e ela volta a volver-se na lama. Eu não quero isso para mim, ou você quer? Pelo amor de Deus, eu costumo expor aqui as minhas particularidades para mostrar para vocês que isso não é discurso teológico vazio. Poxa, eu era um cara alcoólatra, desde moço. Então eu só saía de um lado de um barril de chope depois que ele falou, acabou. Mas bêbado, terrivelmente bêbado. Amado, isso não me gerou, em hipótese alguma, nada de vantagem. Só desvantagem em todo sentido, na saúde, nos meus relacionamentos familiares, na minha família, pessoalmente falando, na minha esposa, nos meus filhos, porque eu não tinha domínio sobre nada, tudo dominava a minha vida. Eu tenho certeza que muitos de vocês, talvez não seja nessa área, em outras áreas, né, tem luta. E queridos, em nome de Jesus, é preciso nós entendermos que o Evangelho é uma boa nova de libertação para a nossa vida e de salvação que já foi feito em Cristo Jesus. De fato, nós não precisamos acrescentar nada, mas nós precisamos dar resposta para isso. Qual a resposta que nós damos? Bem-aventurados, pobres de espírito. Senhor, não tem nada de bom em mim, mas eu me rendo a Ti, eu me consagro a Ti. Aí Deus começa a fazer a obra, amém, irmão? Louvado seja Deus. Há uma máxima que a turma fala assim, né? Não olha para mim, olha para Cristo. Não, você tem que olhar para o seu irmão. Porque Deus caracteriza a glória dEle na nossa vida através da operação poderosa do Espírito Santo na nossa vida. Ele nos transforma. E você precisa olhar para o seu irmão para perceber como aquilo que era imperfeito, como aquele homem que era indigno se torna um homem digno. Como Deus faz isso. Amém? E esse é o grande testemunho. E essa é a maneira de nós percebermos que Deus é vivo no meio da igreja. Que Deus de fato vive no coração das pessoas. Por isso que a igreja não acaba nunca. Porque a graça de Deus faz essa obra e só a graça de Deus transforma a vida das pessoas. Não há psicólogo, não há psiquiatra, não há profissional algum nesse mundo que consegue transformar a vida de um homem. Só o poder de Deus, caracterizado na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nem a lei, amados, nem preceitos, nem regras, absolutamente nada. Só você entregando a vida para Jesus Cristo. Isso transforma efetivamente a nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. É desse evangelho que a Bíblia está falando. E esse evangelho, amado, ele tem uma variedade extraordinária de comportamentos diferentes e de pessoas diferentes. Esse evangelho, ele traz a mensagem de que Deus chama Moisés. Um homem rejeitado, um homem jogado num rio para morrer. Traz a mensagem de um Josué com um perfil diferente. Um é manso, o outro já é mais de guerra. Ele vai conquistar a promessa. Traz a mensagem de um Elias, um homem que vivia solitário. Um homem que não percebia que em volta dele tinha outros igual a ele. Mas é um homem focado assim, Deus usado grandemente por Deus, mas com um perfil diferente dos demais. Traz um Isaías, um homem culto,
mas é um homem que sai, larga tudo da família dele, vai morar na casa de profeta, à beira do Rio Jordão, e lá recebe revelações maravilhosas de Deus em torno aí de 640, 700 anos antes de Cristo vir. Vai nascer um menino, esse menino aí é Jesus de Nazaré, amém? É Emanuel, é príncipe da paz, rei dos reis, é a revelação de Deus. E Paulo fala, chegada a plenitude dos tempos, em Gálatas 4:4, Deus enviou seu filho nascido de mulher, cumprindo a palavra de Isaías. Ele vai pegar um Amós que é fazendeiro, e que próprio Amós fala, eu não sou profeta, mas que vai lá e entrega uma mensagem para Israel. Revela a vontade de Deus, mostrando que Deus não se limita a funções e cargos, ou está comprometido com isso. Ele usa os seus servos, quem Ele quer, quando Ele quer e do jeito que Ele quer. Que ninguém consegue enquadrar o agir e o mover de Deus. Aleluia, irmão. Que a igreja precisa ser livre, abrir a mente, abrir o seu coração para esse Deus que transcende qualquer formato. Nós não podemos enclausurar Deus em formas. Nós precisamos ter o coração e a mente aberta. Você não cria os seus filhos a partir de forma. Eu citei pela manhã, eu vou tornar a citar. Quem é que chega nos seus filhos? Você tem um filho homem, um filho mulher, tem lá igual eu criei 3. Como é que você chega no filho e fala, faz essa tarefa aqui, e o outro faz a outra tarefa, ensinando a trabalhar, ensinando a cooperar com a família. E o filho homem fala, pai, eu detesto arrumar cama, eu detesto lavar prato, mas se a sua irmã faz, você faz. Você vai lavar o cachorro, a sua irmã vai lavar também o cachorro, e assim por diante. Por que a gente não... Você faz isso, você massifica isso nos seus filhos, ou você busca identificar a identidade dele com alguns deveres e algumas tarefas? Ele se dá melhor nisso e o outro não. Como é que você faz? Você massifica ou você identifica? Identifica. Deus faz a mesma coisa, Deus dá dons a nós. Deus chama a igreja e levanta um de um jeito, o outro do outro. Amém, irmãos? Coloca cada um para servir de uma maneira diferente da sua. E a gente se escandaliza quando encontra um João Batista, um nazireu, que nunca passou navalha, nem na sua barba, nem no seu cabelo, usava pele de animal e só comia gafanhoto e mel. Se você deparasse com um profeta assim, em meio à nossa igreja, nos nossos dias, como é que você qualificaria ele? Doidão. O povo lá meteu mais o pé no barraco, né? Ele falou que esses caras, João Batista, por exemplo, era o legalista do negócio. Eles falavam assim, ó, ele é endemoniado. É tão radical, né? Mas Jesus diz que João Batista é o que comparado com os demais profetas? O maior deles. O maior deles. Aí vem Jesus Cristo, vem com o anúncio da graça, a revelação de Deus, fazer a vontade de Deus. E ele chama ele de relativista. Olha o que diz o texto. Pois veio João Batista que jejua e não bebe vinho. E vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Pô, se nem João Batista, nem Jesus se enquadra no nosso critério, e cá para nós, está falando de nós, hein? Não vem com esse papo que está falando na história, está falando de mim e de você. Nós somos esse povo que está na praça, olhando essa revelação maravilhosa de Deus, na pessoa de João Batista e de Jesus. E você está escandalizado, falando, mas esse cara parece endemoniado, estou fora dele, vou procurar outro pastor. Porque ele está gritando, raça de víboras, quem vos ensinaste a fugir da ira vindoura? Você fala, estou fora, está me chamando de víbora esse cara mal educado, grosso, fedido, esquisito, feio, não entra na minha casa. Cara, tem mau hálito, come gafanhoto direto e mel, esse cara nem escova dente, escova. Aí vem Jesus, não tem nem travesseiro, segundo ele, não tem onde recostar a cabeça. Veio de Nazaré, eu costumo falar de Mococa só por causa do Zé. Pode vir alguma coisa boa de Mococa, que o Zé, nosso missionário, veio de Mococa. E
fez uma obra maravilhosa no Timor-Leste e vem fazendo uma obra tremenda por onde quer que Deus o envie. Hoje está em Mianmar, né? Natanael olha para André e fala assim: pode vir alguma coisa de bom lá de Nazaré? Ele falou: vem ver. Chega lá e encontra um cara sentado numa mesa, comendo e bebendo com pecadores, com prostitutas e beberrões. E o povo em volta falando: eis aí um glutão e beberrão. Você queria Jesus para ser seu pastor nesse contexto? Não, né? E é a revelação de Deus. Eu vim hoje aqui te falar, igreja, que nós precisamos desmistificar algumas coisas que estão aí dentro do nosso coração, que a gente pensa ser igreja aprovada por Deus. Não é porque você está bonitinha, bonitinho, que se veste bem, tem um comportamento bacana, que nós somos aprovados por Deus. Nós precisamos ir além disso. E nós temos que evitar esses dois extremos. Nós não podemos ser irresponsáveis com a graça e nem também sermos legalistas com os nossos amados irmãos. Amém? Nós não podemos colocar todo mundo numa forma e dizer: esse, se não agir igual a nós, está fora. Porque todos nós temos problemas. Todos nós estamos sendo tratados e precisamos ser despertados para essa verdade. Segundo ponto, o Evangelho é uma boa notícia de que fomos resgatados da ira vindoura, diz o texto lá em Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém, irmãos? É Jesus que nos livra. O Evangelho jamais será algo que fazemos. O Evangelho não é o que eu faço, ele não tem nada a ver com pragmatismo, não tem nada a ver com resultados. Se a minha vida está indo bem ou não, se minha firma está indo bem ou não, se a igreja está crescendo ou não, não tem nada a ver com resultado, amado. Amém, irmão? O Evangelho é a boa notícia de algo que Deus fez em Cristo Jesus para nós, a nosso favor. Já está feito, acabado. E isso tem que estar resolvido no teu coração. Você olha para a cruz, confessa com a sua boca, amém? Que crê que é no autossuficiente sacrifício de Jesus por nós. Ele é capaz de ser o nosso mediador e nos levar para a glória. Aleluia? Não porque merecemos, não porque fizemos algo de bom, porque perseveramos nesse entendimento, que somos pobres de espírito e o Senhor então nos acolhe. Amém? E é pela fé. É uma igreja assim que vai entrar na glória, caso contrário não. Nosso pecado foi tão bombástico que em Gênesis capítulo 3, versos 17 a 19, vai dizer que por causa do pecado do homem, a natureza também foi amaldiçoada. E o apóstolo vai dizer que ela está gemendo, aguardando a revelação dos filhos de Deus, aguardando que você comece a brilhar, comece a manifestar a glória de Deus. Até a natureza que está ao nosso redor, ela geme. Dei testemunho do meu jardim hoje, mas eu vou falar sobre um trabalho que estava sendo desenvolvido, foi desenvolvido no Zimbábue. É um amigo nosso que se chama Lance, filho de britânicos, saiu para ser missionário com seu pai, ainda em tenra idade. O pai comprou terras e começou a fazer um trabalho missionário ali. Ele hospedava órfãos, ensinava as técnicas agrícolas para esses órfãos e foi cultivando as suas terras, comprou caminhões e começou a negociar os seus produtos no mercado. Quando esses jovens chegavam aos seus 18 anos, eles angariavam recursos e compravam uma terrinha para ele, estabelecia aquele menino ou um grupo de irmãos dentro daquele espaço e dava para eles o primeiro empurrão, e eles se tornavam agricultores também, pequenos agricultores. E ele começou a fazer esse trabalho no Zimbábue, sensacional. Sabe qual era a grande interrogação do mercado e dos outros produtores quando eles chegavam lá para vender os produtos, em relação aos compradores? Por que você compra só dele? Ele fala: dá uma olhada no produto desse homem. Gente, repolho, abre a mão assim, é um homem grande, desse tamanho. Pé de alface. Cara, não é um massinho que se amarra ali, é coisa... Só Deus faz esse milagre. A mão
daqueles meninos que eram acolhidos ali, aquela terra tinha a bênção de Deus. Os produtos deles sobressaíam e muito, mas muito. Ele mostrou as fotos para nós na conferência que nós estivemos na África do Sul, eu e o Samuel. Impressionante o que Deus faz com o povo redimido pelo sangue do Cordeiro. Impressionante o que Deus faz na vida de um homem que crê nisso, na vida de uma família. Deus, de fato, não só nos livra da ira, Miltinho, Ele nos projeta para dentro de uma vida abundante. Amém? Torna a nossa mão abençoada, mas não para ficar milionário, viu, irmão? Para encher o bolso e se engodar. Isso não é evangelho. Como Lance e os pais dele tinham terra para fazer com que aqueles meninos fossem abençoados. Nós somos esses dispenseiros da graça de Deus, e nós precisamos aprender a fazê-lo assim em nome de Jesus Cristo. Dr. Martin Lloyd Jones utilizava a seguinte pergunta para aferir a compreensão e a condição espiritual de uma pessoa: você está pronto agora para afirmar que é um cristão? Com certeza, se ele fizesse essa pergunta para algum de nós, nós faríamos como respondemos um bom dia. Bom dia. Como é que você responde? Bom dia. Está tudo bem? Qual é a sua resposta? Tudo bem. Está tudo bem mesmo? Fala sério. Mas a gente não gosta de se abrir com ninguém, né? Talvez a gente responderia: não, sou cristão, né? Mas a grande maioria deles não respondiam assim. A grande maioria respondendo, tendo como perspectiva a própria vida, né? Ele dizia assim: acho que ainda não sou bom bastante para isso. Porque tinha eles como referencial. Parece muita modéstia, mas é uma mentira do diabo, o Timothy Keller fala. Porque, na verdade, amado, não é nós que somos bons para ser cristão. É Jesus Cristo de Nazaré que é bom. Amém, querido? É por causa dele, e nós estamos nele. Quando eu ceio, Jesus pegou o pão para ilustrar isso. Isso aqui é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Nós comemos aquilo, nós estamos falando assim: nós somos um com Cristo. Nós respondemos a oração dele em João 17. Pai, que ele seja um, assim como eu sou contigo, Pai. Aleluia, irmão. Quando nós pegamos o suco de uva, antigamente vinho mesmo, né, e tomamos, nós estamos falando que aquilo é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Agora nós falamos que nós não só estamos unidos, nós temos identidade com o Pai. Agora nós somos santos como Deus é santo. E tem um imperativo: você precisa ser santo como Deus é santo. Amém? Como eu sou imperfeito, Jorge, e você também é, e bastante, nós somos bastante mesmo, não tem justiça em nós, tá certo? Não dá para você julgar o seu próximo a partir de você mesmo, não pode. Amém, querido? Por isso que a ninguém julgueis coisa alguma. Então a gente se projeta todos enfileirados, um após outro, atrás de Cristo, que a redenção é nele, a justificação é nele. Aleluia? Nós estamos nele e nós ensinamos os nossos filhos: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Imita Cristo. Aleluia? Fica a pegada. É aqueles que batizaram hoje, vocês estão falando para o mundo espiritual: eu quero ser discípulo desse Jesus, eu quero estar nele, eu quero ser encontrado nele. E isso é a manifestação do Evangelho, amado. Não é baseado em você, mas é em Cristo. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ela foi tirada da sua vida. Amém, irmão? Pastor, andei com Cristo, fiz muita besteira. É normal. Quem aqui nunca pisou no tomate? Levanta a mão que eu vou aí te dar um abraço, para ver se eu consigo evitar de pisar nos próximos tomates que vão aparecer. Todos nós pisamos no tomate, mas tem algumas pisadas no tomate que você faz o quê? Se escandaliza, né? Não se escandaliza? Como pode, desgraçado, miserável, né? Porque acha que aquilo é muito pior do que o que eu fiz. Meu irmão, pecado é pecado. Deus quer que nós sejamos
e demos resposta a Ele conforme essa nova igreja, baseado lá no Sermão do Monte. Sejamos considerados e nos consideremos pobres de espírito, gente que não tem vergonha do Evangelho. E gente que não tem vergonha do Evangelho fala: olha, eu não sou nada em mim mesmo. Aliás, Jesus disse que eu não posso fazer coisa alguma e não posso mesmo. Mas em Cristo, tudo é possível. Estando em Cristo, eu posso vencer qualquer coisa. Porque é Cristo quem faz a diferença na minha vida. Não é porque você é bom, não é porque você é boa. É porque Deus faz a diferença na vida daqueles que crêem nisso. O diabo nos engana muito. E às vezes a gente fica se torturando. E de repente está dentro de um processo de sucesso e fala assim: pô, eu sou bom. Bom é Deus, irmão. Bom é Deus. Louvado seja Deus. Amém? Como que nós vamos ser sal então? Assuma esse papel de ser pobre de espírito. Tenha empatia. Bem-aventurados os que choram. Eu citei pela manhã, será que a gente chora mesmo pelas injustiças desse mundo? Pelas pessoas que estão ao nosso redor? Será que de fato nós estamos dispostos a pagar o preço para ver a nossa família unida e caminhando de uma maneira firme nesse caminho da salvação que Deus determinou em Cristo Jesus? Será que nós oramos e nos quebrantamos pelo perdido? Será que nós fazemos investimentos efetivos para minorar a dor do próximo? Ou será que a gente gasta mais com futilidade do que propriamente com as coisas do reino de Deus? Será que a gente aposta mais no jeito do mundo do que no jeito de Deus? Amados, nós precisamos dar resposta para isso a partir de uma alma quebrantada. Se eu sei que só Deus transforma, eu preciso acreditar que Deus usa os humildes começos, coisas simples que às vezes as pessoas não valorizam, mas que vai surgir dali uma resposta efetiva, um luzeiro para o mundo, a respeito, amado, de um Pedro, um pescador ignorante. Ou então um João, um Tiago, homens cheios de ira dentro do coração e que Jesus resolveu chamar para andar junto e falar: vem. Ou um Tomé que andou com Jesus 3 anos e ainda não tinha se livrado da incredulidade. E Jesus trouxe esses homens para próximo. Pedro foi tão drástico o negócio com ele que depois da ressurreição de Jesus, Jesus fala para ele: Pedro, quando você se converter, pastoreia as minhas ovelhas. Eu fico pensando enquanto pastor de igreja, porque eu erro, tomo decisões erradas. A nossa igreja está passando por uma crise hoje financeira. Nós estamos precisando fazer cortes dentro da igreja. Há uma reação quando você faz corte, porque de repente nós não concebemos crise. Porque tomei algumas decisões erradas, eu sei que eu que tomei. Mas eu olhando para Pedro e Jesus falando para ele depois de 3 anos, quando você se converter, eu preciso perceber que ele está me dando um sinal, falar assim: você, Laércio, vai errar mesmo. Eu apostei nesse cara e esse cara balançou a perna, mas eu tinha certeza que ele ia se recuperar. Você não balança a perna, irmão? Balança, né? Fica de pé. Quero terminar esse sermão com você de pé. E um ficar de pé profético, amém? Nós não podemos caminhar para o final, no encerramento desse ano, do jeito que nós desenvolvemos esse ano, a nossa própria vida e a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu estou falando da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou falando da tua vida. Não estou falando daqui, desse espaço onde nós estamos congregados. Isso aqui não tem valor nenhum, amado. Tem valor no mercado financeiro, mas não tem valor para Deus. Valor que Deus dá é para você, amado, é para você, para sua família. Você, Deus escolheu para impactar essa terra e você precisa fazer de tudo, seja lá o que for, para obedecer a voz do Espírito Santo no teu coração. Amém? Larga o orgulho de lado, deixa tudo que precisar e abraça com aquilo que o Espírito Santo quer que você faça. Seja corajosa, seja corajoso, ousado. Ousada em nome de Jesus Cristo, amado.
Bem-aventurados os mansos, é gente que não é dada à violência, à confusão, querido. É gente que procura mansidão, quietude na alma. Bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça, tem fome e sede de justiça, né? Pessoa que se doa no seu melhor para o próximo, tudo que é melhor nele, sua finança, tudo que é bom nele, ele se doa no seu melhor, ele busca o seu tempo, ele se esmera para isso, para ver o seu próximo crescer. Nós hoje estamos tão mesquinhos, tão pequenos, que a gente não consegue investir o nosso melhor nem na vida dos nossos filhos. A gente não consegue contar para os nossos filhos como foi a nossa vida. Como de repente nós conhecemos a nossa esposa, o nosso esposo, como aconteceu a nossa vida, como se desenvolveu, para que eles conheçam a nossa história. Há famílias que não conhecem a história dos seus pais, dos seus avós. Nós estamos perdendo as raízes, tamanha superficialidade dos nossos relacionamentos. Nós não podemos terminar esse ano, iniciar uma nova década com esse tipo de postura. Nós devemos buscar conhecer a Deus profundamente, amado. Devemos derramar o nosso coração no altar de Deus e sermos essa fonte que dispensa justiça, que emana justiça. Não só para aqueles que convivem conosco. Por isso Jesus fazia questão de falar: quem o povo diz que eu sou? Aí um diz o profeta tal, esse, aquele outro. Eu quero saber vocês, e vocês? De pronto o apóstolo Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cara, não foi carne nem sangue que te revelou isso. Foi Deus, foi o Pai. Deus quer revelar-se a você, mas não para você tão simplesmente abrir a tua mente, clarificar os teus olhos. Ele quer revelar a você para você fazer brilhar esse conhecimento para alguém que está te olhando, para alguém que te respeita, para alguém que te admira. Bem-aventurados misericordiosos. Quem não precisa de misericórdia aqui, irmão? Todos nós, e nós precisamos aprender a doar misericórdia para o nosso irmão. Não pese na vida do seu irmão. Eu já fiz muito isso com o pastor. Me tem um arrependimento na minha alma, por falta de entendimento, por imaturidade. Pesar sobre a vida daquilo que já é pesado. Sabe, humilhar. Amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente tem que olhar para o nosso semelhante e falar para ele: levanta a cabeça. Olha nos meus olhos. Eu sou homem como você o é. Eu sei o que é errar. Eu não vou ser o seu juiz. Eu vou ser o teu irmão querido e amado. Eu quero ver você se levantar. Chorar pelas famílias que estão destruídas, amado. Pelas crianças órfãos de pais vivos. Sabe, nós precisamos aprender a ocupar um espaço dentro dos relacionamentos onde as pessoas têm a sua esperança resgatada. Aí entra assim a contrapartida nossa, por amor, por consideração, por respeito a Deus, por gratidão. E você tira aquilo que é de mais nobre dentro de você e dispensa para o teu irmão, num pedido de perdão, numa entrega, no servi-lo no melhor da tua alma. Bem-aventurados limpos de coração, quem se relaciona com os outros com o coração destravado, não carregado, não comprometido. Os pacificadores, eu chamo esses de semeadores de paz. Lucas 9, Lucas 10. Sai de porta em porta, onde você entra, o ambiente de confusão vai embora. Você fala: eu quero paz. Amém? E você emana essa paz. Os que sofrem perseguição. Amados, como eu disse anteriormente, eu repito. O Evangelho, ele é revelado, e quando ele é revelado a partir desses homens, desses servos e servas, pode ter certeza, vai se levantar oposição. A primeira delas nasce no inferno. A segunda e pior dela nasce no seu próprio coração. Ele vai falar para você assim: que nada, cara. Busca o teu lado. Vai se virar. Esse negócio de depender de Deus não vira. Até quando eu vou fazer a vontade de Deus? Assisti um filminho hoje que saiu um diagnóstico errado, hoje à tarde, né? De uma mulher que estava sentenciada à morte. Você vai viver 4 semanas. E ela saiu gastando dinheiro, tal. Era a máquina que estava errada, né?
bacana aquele negócio. Mas a gente vive assim às vezes. Deixa eu aproveitar a minha vida. Amado, em nome de Jesus, vamos sair dessa posição, amém? Vamos nos projetar em fé no Senhor, em nome de Jesus, e falar assim: há uma mensagem que Deus tem para falar comigo e quer que eu fale ela e comunique ela. Primeiro dentro da sua casa e depois a todo aquele que Deus trazer para perto de ti. Não importa que o diabo se levante, não importa que o teu coração fale assim para você: quem vai botar comida na panela? Eu te falo quem bota comida na sua panela. Deus é fiel e Ele é provedor para suprir para você tudo o que você precisa, amém? Priorize o reino dos céus, priorize fazer a vontade do Espírito Santo, e lá na frente, quando você estiver com a minha idade, com os seus filhos criados, você vai olhar para trás e falar assim: vale a pena, Deus honrou a minha vida, e vai honrar a sua vida também em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Para encerrarmos esse tempo, evite os extremos, amém? Nem no legalismo, e nem na irreligião, no liberalismo. Seja um homem responsável, uma mulher responsável em fazer aquilo que Deus pede para você em nome de Jesus. Tá? Siga o conselho, você anota aí, Filipenses 3, de 13 a 16. Ande segundo aquilo que Deus já te revelou. Deus falou, põe em prática. Amém, irmãos? Não faça em nome de Jesus Cristo, faça aquilo que Deus deseja. Para concluir, o Espírito Santo que chama, declara o propósito e a missão que Deus tem para cada um de nós, nós já citamos lá. É o Espírito Santo que vai te chamar, já te chamou. É o Espírito Santo que vai revelar a missão, e a maioria de nós já temos isso revelado, seja na família, seja ministerialmente. Deus já denotou o que Ele quer que você faça. E eu gostaria, nessa hora, nós recolhermos a oferta, mas que não seja uma oferta que você tão simplesmente vá no bolso, pegue o seu cartão, passe na máquina lá, ou pegue o dinheiro em espécie, me coloque no envelope e deposite aqui. Seja a extensão deste homem e desta mulher que consagra a vida ao Senhor, que faz uma decisão de ser sal e luz nessa terra. O sal no sentido de se esvaziar, porque o sal some quando você usa ele em qualquer alimento. Não é verdade? Você não o vê, mas você o sente. Ele faz diferença. A luz no sentido que ela não é sua própria. Ela é luz que vem do trono de Deus na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém tem luz própria, amado. É a luz que brilha e que emana da graça. Emana de Cristo. Não pense que eu estou aqui falando para vocês. E essas palavras estão simplesmente um labor por causa do estudo ou coisa parecida do meu preparo. Isso é graça, graça, graça e graça. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu fui. Eu sei o que Deus pode fazer com a vida daqueles que não eram nada. E Deus pode transformar numa boa nova para a sua própria família, para quem quer que seja, em nome de Jesus. Se prepare para ofertar e traga a sua vida quando você for depositar. Se você não trouxe, consagre aí dentro do seu coração a sua vida ao Senhor enquanto nós cantamos essa canção. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto
fazer um apelo a você em nome de Jesus Cristo. Se você ainda não é batizado, batizada, se você crê tão somente em Cristo, mas ainda não tomou uma decisão pública como Jesus fez por você na cruz. Porque quando Jesus foi na cruz, Ele anunciou publicamente que te ama. Ele anunciou publicamente que morreu por amor a você. E quando Ele foi batizado, foi batizado para cumprir a lei. No sentido de mostrar, através daquele ato público, que Ele estava sob a obediência da palavra de Deus, de ser imerso e, figurativamente falando, morrer para esse mundo e nascer para Deus. Se você foi batizado quando criança, e hoje ainda anda nisso, em nome de Jesus, eu quero te convidar a tomar um posicionamento nessa noite, a entregar a sua vida a Cristo Jesus, porque não existe evangelho sem arrependimento e sem entrega. Se você gostaria de entregar a sua vida a Cristo, eu pediria para você sair do seu lugar, vir aqui perto de mim, e nós como igreja queremos te acolher. Amém? Queremos receber a sua vida. Queremos trazer você para dentro da nossa comunhão. Queremos inserir você num relacionamento pessoal com Jesus Cristo de Nazaré. Amados, você que está aqui hoje e que já é batizado, se você está enfrentando lutas na sua vida, no seu ministério, de enfermidades, eu não gostaria que você fosse embora dessa maneira. Porque essa palavra de Deus de ser sal e luz é para a sua vida. E se isso não está acontecendo na tua vida, eu gostaria em nome de Jesus de ungir você. Nós vamos ungir você e nós vamos fazer uma oração. E gostaríamos em nome de Jesus que você também deixasse o seu lugar e viesse aqui à frente. Nós queremos orar por você. Com certeza Deus vai dar uma resposta para a sua vida. Vai dar uma resposta para a sua família. Talvez você está carregando algo dentro da sua própria vida, dentro da sua própria casa, que você não consegue resolver. E você sabe disso. Que só Deus pode pôr a mão nisso. Nós queremos ungir você. Amado, creia nesse momento. A oração do justo é poderosa e eficaz. Creia e dependa da oração dos seus irmãos. A igreja vai orar pela tua vida. Se você é como o apóstolo Pedro, indeciso, que ainda não rendeu totalmente a tua vida, tem dificuldade de depender de Deus, tem problema de orgulho, sai do seu lugar, irmão. Sai do seu lugar, irmã. Recebe a unção de Deus, no nome de Jesus, sobre a sua vida. Samuel, vem me ajudar aqui. Tina, vem me ajudar. Creia no milagre. Não vale a pena andar com Deus se você não crê no poder desse evangelho. Paulo fala assim: eu não me envergonho, porque o evangelho é o poder de Deus. E a palavra de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Ele se faz presente nesse lugar em nome de Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim. Quer unir o seu coração conosco? Vem mais para próximo e vem aqui acolher esses irmãos. A sua oração, estende a tua mão, derrama a tua vida agora no altar de Deus como um intercessor. Espírito Santo, é a tua palavra, é o Senhor quem chama, é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem liberta, é o Senhor que transforma. Não há nada demasiadamente difícil, não há nada que é impossível para ti, Pai.
E nós cremos na tua palavra, nós cremos em nome de Jesus. Ó Pai, que o teu Espírito Santo deseja fazer uma obra de transformação na vida de cada um dos teus servos e servas neste lugar. Pai, toda a vida que o inimigo vem segurando, de alguma maneira, para que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo brilhe nessas vidas. Pai, cai por terra, quebra o poder de Satanás, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Levanta esses homens, levanta essas mulheres, com o teu poder, Pai, com a tua graça. Levanta eles, ó Deus, de forma com que o mundo fique escandalizado de ver tão grande obra o Senhor realiza na vida de gente simples. Gente, ó Pai, que o mundo não dá nenhum valor, mas que o Senhor levanta com conforto e transforma e faz com que eles se tornem dispenseiros de graça. Pai, estende a tua mão agora e cura, liberta, capacita, dá dons espirituais. A tua amada igreja traz um avivamento para estes que aqui estão. Meu Pai, em nome de Jesus, não nos permite entrar nessa próxima década apáticos à tua palavra, inertes à obra que o Senhor deseja que façamos. Projeta cada um aqui dentro do teu propósito, Senhor. Coloca a missão que tu queres que eles façam e faz com que eles sejam mais que vencedores em todas as coisas. Nós oramos assim, abençoamos o teu povo, no nome santo de Jesus.